Shalom Adonai. Estamos agora nesse momento para mais uma aula aqui no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico. Hoje iremos falar de apologética, assuntos relacionados à defesa da fé, à argumentação racional da fé, ao embate e debate fé, ciência, razão, fé. E dentro dessa proposta, nós iremos falar hoje sobre o realismo racional, que na verdade é aquele assunto relacionado à apologia que discute a relatividade, o relativismo, as abordagens da ciência e proposta pela ciência dentro das teorias que, como aqui está proposto, por uma envergadura filosófica, por exemplo, do Macmillan, que propõe, como também de Richard Boyd e também de Karl Popper, quando eles tratam das variedades de realismo, os princípios centrais do realismo racional. Fique conosco, participe, será um momento importante de acrescentar. Mas antes, eu quero te pedir, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se já é inscrito, compartilha o conteúdo. E também dê o seu like, dê o seu joinha aí, para nós continuarmos avançando cada vez mais. Muito bem, nós estamos falando hoje de teorias científicas, numa abordagem apologética, numa abordagem do embate-debate, de uma dialética razão, fé, fé, razão, nessa antítese razão, fé, fé, razão, nesse dualismo que surge no âmbito da discordância, no sentido do fundamento razão, fé, fé, razão. Mas quando tratamos de teorias científicas, nós estamos falando, conforme até propõe o John Pierre Moreland, de ciências maduras, de ciências desenvolvidas, propostas, de termos teóricos que foram já avaliados, discutidos e tratados e já tiveram a sua preposição sendo como uma assertiva. Nós vamos ter, por exemplo, a teoria científica das virtudes epistêmicas, ou seja, da simplicidade, da clareza, da consistência interna e externa, da capacidade preditiva e da exatidão de uma teoria. Quando se trata e se postula uma teoria, a primeira questão que vai se olhar é justamente a sua amplitude, a sua fundamentação e, claro, também a sua proposta virtual no âmbito da virtude sistêmica, no âmbito da epistemologia da teoria, de como a ciência, o conhecimento, a racionalização, ela vai compondo o conteúdo e vai articulando as defesas e os argumentos inseridos nos pressupostos que compõem essa teoria. Teoria essa que, para ser validada no âmbito científico, ela tem que ter um espaço relacional. Quando falo de espaço relacional, é a sua relatividade, como que ela se relativiza no campo da ciência.
como que ela vai de encontro na esfera da ciência. O que a ciência tem, através da teoria, de acrescentar, ou de o que é acrescentado na ciência com essa teoria, e o que a ciência irá produzir a partir dessa teoria. É discutido, é pensado. Então, não basta apenas propor uma teoria, não. Precisa avaliar e precisa mensurar cientificamente essa teoria, no âmbito das suas virtudes epistêmicas, no âmbito das suas relativizações, no âmbito até também dos objetivos que a ciência propõe nesse retrato de um progresso científico, e aonde é que essa teoria causará o progresso e em que área ela irá contribuir e causar o progresso, e o que ela constrói e desconstrói para chegar ao verdadeiro, para chegar ao fidedigno, e aonde está o exato dentro da sua proposta epistêmica, da sua abordagem relacional. É isso que é pensado ao se construir uma teoria. Por exemplo, nós temos a teoria do RR2, que é uma teoria relacional dentro do campo da relativização e do relativismo, que defende que se adequa a uma tese semântica sobre a natureza da linguagem. Como que a linguagem é construída, como a linguagem é composta, como a linguagem ela é absorvida. E dentro dessa proposta, ela vai discutir o significado da linguagem conforme as teorias científicas possuem e conforme o significado que elas apresentam em linguagem de uma discussão teórica, científica, racional, relacional, de uma discussão de uma linguagem que acampa e que mensura a ciência, a hipótese, o certo, o errado, a verdade, o fim último, a causa, o efeito. Quando nós também trabalhamos com a questão do realismo racional, também estamos tratando das variedades ou diversidades desta objetividade do realismo e do racionalismo e da racionalidade. Dessa objetividade que constrói uma defesa, uma abordagem que promove um embate, um debate de fé, razão, razão e fé. Um apologista, ao chegar em uma academia aonde está ali os cientistas, cada um com a sua posição, com a sua teoria, com a sua visão e sua cosmovisão científica construída e defendida e já definida, ele tem que ir pronto para o embate. Ele tem que ir pronto para a sua desconstrução das suas postulações, para as discordâncias, para os confrontos de ideia, para os debates dentro de articulações em que ele possa, com sua posição, desarticular a razão, a episteme e a base teórica e o fundamento que está propondo aquela teoria para defender a sua tese e posição. Vejamos aqui o que fala o J.B. Moreland ao dizer que as variedades
de um não realismo racional, elas muitas das vezes concordam que a ciência ela é uma disciplina racional em um sentido não relativista e de objetivo de racionalidade, e que os termos teóricos na ciência não vão se referir a nenhuma coisa no mundo e, portanto, a ciência não oferecerá um retrato verdadeiro das entidades reais para que no mundo se encontram além do que nossos sentidos podem nos informar. Por que ele fala isso? Por que J.P. Moreland toma essa assertiva e dá essa resolução sobre a ciência? Considera e dá essas considerações sobre a abordagem científica. Por quê? Porque a ciência ela é hipotética. Porque a ciência só vai causar a comprovabilidade a partir da proposta da hipótese. E a partir da proposta da hipótese, aí vem o laboratorial, aonde o produto da hipótese ele é avaliado e mensurado. Se for no âmbito da física, da química, ele vai ser testado e vai ser mensurado a partir da análise do laboratório, do que os testes com essa fórmula poderão chegar à conclusão. Agora, se for uma teoria, será as provas, será os contextos, será as assertivas, será as suas virtudes epistêmicas, as suas realizações e realidades e relativizações dentro do âmbito do discorrer, do embate, do debate, da dialética da razão e fé, para se chegar à conclusão da fidedignidade da teoria a partir do que ela, enquanto pressuposto e fundamento, está como tese, tendo a sua assertividade e a sua realidade. Então a ciência, ela surge do debate, ela surge da racionalização, ela surge do pensar, ela surge da articulação, ela surge da construção laborial, verbal, oral e mensuradora da mente e do ente em busca de descobrir o indescoberto. Então a ciência, ela navega e até voa nos rios e nos ares dos impossíveis possíveis, dos impossíveis que são possíveis por quê? Porque são impossíveis abstratos, são impossíveis de um pseudo impossível, de uma proposta muitas vezes falaciosa de impossibilidades. Porque a partir da comprovabilidade deixa de ser impossível para ser possível e ser comprovado dentro da sua articulação científica e da proposta da ciência. Mas também, indo um pouco mais à frente, nessa articulação e discussão científica, para entendermos o não realismo racional, é importante se ter em mente, se ter em consideração a distinção entre verdade e racionalidade. O que é verdade? E o que é racionalidade?
Verdade é o comprovado. Verdade é o indicativo. Verdade é o produto final. E a racionalidade é o elemento da minha mente, a capacidade da minha mente, a articulação do ente a partir da sua mente, no seu cognitivo, no seu construir intelecto, do seu intelecto, no seu mensurar e no seu vislumbrar a partir das suas percepções e concepções oriundas da sua visão de mundo, da sua cosmovisão. Que ele vai racionalizando e vai construindo a imagem, o pensamento, a ideia, a hipótese, para chegar à causa final, que dependendo do assunto que ele está articulando, será a verdade última. Então, nós podemos dizer que a racionalidade é o caminho para dentro da ciência, chegar à descoberta da verdade. E a verdade, ela é, na ciência, o produto final da racionalização do assunto, do descortinar do assunto. Mas depois também temos que compreender que, na realidade, uma coisa, um ente também, e um ser, e uma hipótese, e uma proposta, pode ser verdadeira, mesmo até que ninguém tenha nela pensado, e mesmo até que ela não empreenda uma carga positiva. Como ela também pode ser falsa, mesmo até que ninguém tenha pensado e tenha empreendido nela uma carga de falsidade. E o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que um assunto e uma realidade, uma coisa e um objeto, ele tem um sentido inserido nele que pode ser natural, intrínseco, inato, desse próprio fundamento e essência que lhe é pertinente, que venha apontar, antes de uma avaliação prévia ou científica, que é real ou é irreal, que é verdadeiro ou é falso. Mas também, nessa proposta e nessa discussão, existem as perspectivas filosóficas que são construídas. As proposições filosóficas, que é o estudo do objeto, que é o estudo da realidade à frente, que é o estudo do pensar sobre o ente e sobre a coisa. E aí, nesse sentido, é que começam as explicações, as concepções, deduções, as fórmulas, as antíteses, as teses, a racionalização do assunto para compor a sua fórmula e seu contexto e chegar a um veredito final. Então, os não realistas racionais são justamente aqueles que vão sustentar que as teorias científicas são racionais, mas elas não fornecem descrições verdadeiras. Elas não promovem descrição fidedigna antes de serem avaliadas, analisadas, construídas e desconstruídas, antes de serem provadas e comprovadas, antes de serem testadas e no julgar racional daqueles que estão dominando e dominam e postulam e defendem a teoria e o assunto em pauta. Então, os realistas racionais vão sustentar que as teorias científicas são racionais, mas não fornecem
descrições verdadeiras, por quê? Por motivos da estatura ou da estrutura profunda das substâncias, que são partículas e estruturas ou leis de mundo que nos ocultam e nos conduzem às divergências e convergências de quadros fenomênicos e de quadros que muitas das vezes abstraem o pensar para levar à conclusão final e deduzir a fidedignidade do assunto em pauta. Então a ciência propõe, a razão articula e a fé precisa contrapor, precisa se pontuar, precisa ser defendida, precisa ser articulada, argumentada, com posições que desconstruam as bases da razão que querem solapar na argumentação científica e racional os conceitos máteres, os conceitos primevos e os conceitos fundamentais da existência de um ser, de um ente e de um objeto, de uma coisa e da própria natureza e da própria existência. E aí que o apologeta precisa conceber uma visão de mundo em que a fé que ele defende, a crença que ele postula, a doutrina que ele está propondo para que seja a bússola que direcione o caminho e que dê o fim último do assunto e seja postulada alguma verdade, desconstrua todos os argumentos científicos, desconstrua todos os embates e debates e mostre que a razão por trás, a episteme por trás e a construção teórica por trás dessa ciência, ela é solúvel, ela é sem fundamento e ela é sem uma solidificação relativista e relacional para ser aceita e para ser aferida como verdade. Então era isso que nós tínhamos para hoje aqui no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico.